aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e esse é um vlog onde, teoricamente, eu iria ler O Ceifador. Porém, vim passear com os amigos. Ah lá, tá atrapalhando, né? Não basta atrapalhar. Eu tô atrapalhando. Você pode, por obséquio, sair do meu vídeo? Desculpa, eu tô atrapalhando. Eu não sabia que eu tava te atrapalhando, desculpa. E aí a gente... Desculpa de novo. E aí a gente veio no campo de girassol, porém teremos o vlog de leitura também. Só que eu queria adicionar uma coisa diferente e mostrar esse belo lugar aqui. Hoje é segunda-feira e a leitura de O Ceifador está indo de vento e polpa, porque eu já estou na metade do livro e hoje eu começo no emprego novo, porém, entretanto, todavia, eu quero terminar esse livro antes de começar no trabalho, que também vai ser remoto e tudo mais, mas eu vou fazer o meu chazinho e tentar finalizar essa leitura, que está sendo uma surpresa muito boa, porque a primeira vez que eu li esse livro foi em 2017, e aí eu não lembrava de praticamente nada do que acontecia aqui na história, e existe um momento exatamente na metade do livro que você para e fica, meu Deus, isso realmente está acontecendo? Isso realmente aconteceu? Então é um livro que tem reviravoltas de uma forma diferente. A escrita do Neil Shusterman é algo que te prende demais, você quer ficar ali com os personagens, você quer ficar ali na história. E eu tinha esquecido o quão esse livro é muito, muito bom. Então eu pretendo finalizar ele hoje e começar o segundo ainda hoje também, porque curiosíssima por como essa história vai continuar. Eu acabei de terminar esse livro depois de praticamente 3 horas grudada aqui nessas páginas. São 11h13 da manhã. E, gente, o final desse livro. O final desse livro, você não tá entendendo. Se você não conhece Ceifador, esse é o primeiro livro de uma trilogia e o pano de fundo aqui é uma sociedade, uma humanidade que superou a morte. Então as pessoas não morrem mais de causas naturais, de acidente, não existe mais esse tipo de morte. E caso você venha a morrer acidentalmente, você acaba se recuperando, você revive. E isso é muito doido. Mas as pessoas ainda precisam morrer. Então existem os ceifadores e eles usam as metodologias deles para escolher as pessoas, para matar as pessoas. Então já fica aí o aviso, porque tem uma relação muito grande com a morte. Então se você for sensível com esse assunto, tenha muito cuidado quando você for ler esse livro aqui, especialmente pelo final que a gente tem e por muitos acontecimentos e muitas reviravoltas ao longo da história. Mas aqui a gente vai acompanhar 2 aprendizes de ceifador, que vai ser a Citra, eu não sei pronunciar o nome dela ainda, porém vou procurar um vídeo de alguém falando, e o Rowan, que os 2 são aprendizes do Faraday. Acho que é assim que fala o nome dele. E eles começam o treinamento deles, ambos têm ali 16 anos,
porém só um vai ser o aprendiz, eles sabem disso desde o início. E a gente vai ver ali a trajetória deles. Eu confesso que, se você não gosta de um livro com muitos detalhes, com uma leitura um pouco mais arrastada, aqui a gente tem 400 páginas, 430 páginas mais ou menos. Talvez você não curta tanto essa história, porém, pra mim isso não faz nenhuma diferença, porque é tão bem escrito, é tão bem detalhado, a gente se sente tão dentro desse novo universo onde ninguém morre mais de, sei lá, infarto ou acidente de carro ou coisas do tipo, que é muito doido você acompanhar a trajetória deles. E a grande questão é que começam a acontecer algumas coisas curiosas em relação aos ceifadores. E bem no início da história você não sabe exatamente o que está acontecendo, porém o livro ele acaba intercalando entre a história e algumas páginas de diário, porque os ceifadores eles precisam registrar exatamente o que eles fizeram ou registrar alguma coisa que eles queiram registrar. Pensamentos, vontades, enfim. E a gente vai vendo essa história exatamente intercalando com algumas páginas de diários de ceifadores, o que é sensacional pra mim. Mas o mais curioso pra mim nessa história é que a gente acaba vendo muito claro a questão da mortalidade e também da moralidade, né? Até onde vai um, até onde vai outro. É uma discussão muito interessante que vale muito a pena assim você ir ao fundo dessa história. E é curioso porque em 2017, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tava ali num processo em que eu me sentia muito mal em relação à morte. E aí, porque a minha avó havia falecido, enfim, e eu acabei lendo Confissões do Crematório, que foi um livro que me ajudou muito em relação à morte, curiosamente. E esse livro aqui também me fez refletir muito sobre essa questão de morrer, esse processo que existe. Vai com Deus, seu motociclista. Esse processo que existe, que é extremamente natural, é um processo da vida. E quando a gente encara um mundo onde ninguém morre, você fica refletindo muito sobre tudo que acontece aqui. Outro ponto muito bacana é que os personagens são muito bem desenvolvidos. A Citra é uma das minhas favoritas, ela é super inteligente, super dedicada, super direto ao ponto. O Rowan também tem as suas belas características, ele é um rapaz que tem um jeito meio rebelde, porque a gente entende a questão familiar dele, e isso é muito interessante, porque a partir do momento em que o ser humano não morre mais, ele vai viver mais, ele vai talvez se casar mais vezes, ele vai ter mais filhos. E como fica essa relação dessa pessoa que não morre, que tem 180 anos assim, e com a família dele, sabe? Até que ponto você vai meio que aturar tudo isso, porque a vida tecnicamente teria que ser finita, e aí você fica refletindo muito sobre essas coisas que são apresentadas, a questão familiar, a questão de casamento, a questão de como os pais tratam os filhos. Existem casos aqui de pessoas que casaram 7, 8, 9, 10 vezes, estão vivendo 180, 190, 200 anos, e aí você fica, cara, não dá pra imaginar um mundo assim, mas o autor acaba criando exatamente isso para você colocar em pauta a questão da mortalidade em si e refletir exatamente sobre isso. E esse livro aqui, eu tinha esquecido do quanto ele era especial exatamente por isso, e justamente porque a gente tem uma história que te faz refletir. Ele é um young adult, porém, é uma história que vai muito mais a fundo do que a gente poderia imaginar, sabe? Então, eu basicamente vou guardar esse livro e já vou pegar o segundo, porém, entretanto, todavia, eu tenho que trabalhar. Então, não vou começar a ler o segundo agora, mas 5 estrelas, favoritadíssimo novamente, porque, gente, sério, eu realmente tinha esquecido o quão esse livro é incrível. Real.